Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Enem 360. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e estamos aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguir, peço um favor, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, porque desse jeito vocês recebem todas as notificações e não perdem nenhuma novidade que rola por aqui. Beleza? Vamos para a questão de hoje? Hoje eu gostaria de falar sobre a questão número 41 da prova azul do ano de 2017. Trata-se de uma questão de interpretação de texto, em que o recurso da linguagem verbal e não verbal são pedidos, são requisitados pela banca. Vamos à questão. Na questão nós temos aqui uma foto, uma fotografia, uma imagem que aparecem árvores aqui bem grandes, de pé. E aí nós temos o seguinte enunciado. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Trata-se de uma campanha publicitária, Isso está dentro de um livro que trata dessa questão da propaganda publicitária, que se chama A Evolução do Texto Publicitário. Então, vamos pensar como é que esse cartaz aqui ele trabalha a linguagem, como é que ele lida com o objetivo disso. É importante a gente perceber que existe aqui uma quebra de expectativa. Por quê? Quando a gente vê essa imagem da floresta e o texto começa, é dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, você acha que tem alguma coisa a ver com essa alusão ao lúdico, não é? Das histórias, dos contos medievais, porque tanto Chapeuzinho Vermelho quanto João e Maria tem essa ambiência da floresta. Só que em seguida essa expectativa é quebrada porque tem o Irmãos Karamazov, Dama das Camélias e Três Mosqueteiros. Então, não é só uma coisa de histórias de florestas, mas de qualquer história. Na verdade, existe aqui uma tentativa de dizer que é dessa floresta que saem os livros, que eles são impressos. Porque as empresas de papel e celulose, elas trabalham com isso. Elas trabalham com o corte das árvores para obter a matéria-prima. E na questão nós temos, nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa... Então perceba, aqui eu tenho uma combinação entre esse enunciado e essa fotografia, entre essa imagem, que criam essa propaganda, essa ambiência. E é bacana perceber, porque tem uma certa ironia aqui. Por que uma empresa de papel, de celulose, que corta árvores, na maioria das vezes, para obter a sua matéria-prima, na maioria das vezes não, todas as vezes, para obter a matéria-prima e conseguir o papel, está usando a imagem para isso, a imagem da floresta. É muito curioso. Vamos perceber como é que as coisas funcionam. Já falamos de estratégias argumentativas, já falamos sobre sedução, por exemplo, que é quando a gente utiliza uma imagem positiva como justificativa. Só que nesse caso, eu tenho aqui uma persuasão um pouco mais fina. Eu tenho uma sedução, mas de alguma forma eu também tenho uma persuasão buscando comover o leitor. Ou melhor, justificar-se, eximir-se daquela culpa. Não é? Como se a partir da imagem da floresta e que dessa floresta saem as melhores histórias, os melhores livros, eu tivesse de alguma forma me desculpando por isso. Não é? É o que a gente vê, por exemplo, essa coisa do utilizar uma imagem positiva, os comerciais que exaltam beleza física. Quando você vê, por exemplo, um comercial de shampoo, um comercial de condicionador, em que se escolhem pessoas, vamos dizer assim, prototipicamente bonitas para o padrão da sociedade, com os corpos todo talhados, geralmente... pessoas com cabelo assim, com cabelo assado, com a pele assim, com a pele assado. Então, assim, procuram-se basicamente modelos. E é engraçado porque, de alguma forma, aquilo quer causar em você essa imagem positiva. Porque se você comprar aquele determinado produto, você vai ficar daquela maneira. Não é? Então, existe ali uma sedução, uma imagem positiva, de um juízo positivo que vai recair sobre você. Nossa, você será o mais bonito se você comprar aquele produto. Dessa mesma maneira, eu quero aqui só que não provocar em você esse sentimento de que você será o melhor, mas sim de me desculpar por alguma coisa que está acontecendo de errado. Não é? Cortar muitas florestas, mexer no plantio, no replantio, essas coisas todas. Então é como se fosse aqui uma justificativa, uma desculpa, Bom, estou cortando árvores, mas não é só para cortar árvores, é porque daqui sairão as melhores histórias, certo? Mais ou menos isso. Partindo desse princípio, vamos às alternativas. O que visa essa combinação de elementos verbais e não verbais? Seria justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura? Bom,
a empresa não difunde cultura. Na verdade, ela fabrica livros, não é? Quem difunde a cultura somos nós, enquanto sociedade, em determinadas fatias dela. A escola, o governo, o sistema, enfim. A empresa não difunde cultura, ela só fabrica os livros, né? Quem difunde é, na verdade, quem distribui, quem vende, quem compra, enfim. Incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial? Bom, de alguma forma você poderia inferir isso. Só que aqui eu estou muito mais preocupado com essa justificativa. Não é? Citaram-se aqui, né, foram citadas as obras mundiais, as grandes obras mundiais, mas não é para que você leia essas obras, mas mais para se desculpar. Né? É daqui dessa floresta que saem essas grandes obras. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Bom, essa alternativa faria muito sentido, mas não é só na relação do anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Tem alguma coisa a ver com a floresta, não é? Tem alguma coisa a ver com as árvores. D. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Também não é para isso. A propaganda da empresa de papel não é para refletir sobre a preservação. Na verdade, eu quero vender o meu produto. Então, não estou propondo nenhuma reflexão. Né? Passa até um pouco longe disso se a gente pensar pelo viés do consumo. Então, a única alternativa que nos resta é construir uma imagem positiva do anunciante, a partir daquele discurso, né, de sedução e persuasão, ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Como eu falei, é como se fosse uma espécie de justificativa. Olha, a gente está aqui explorando a natureza, mas é para um bem interessante, é para um bem comum e, melhor, é sustentável. Então, dessa floresta aqui, a exploração que nós estamos cometendo é para um bom fim e nós vamos repor no futuro. E, além disso, né, as grandes obras saem daqui. É mais ou menos isso que a questão se propõe. Ok? Bom, se ficou alguma dúvida, se você gostaria de fazer algum acréscimo, coloque aqui nos comentários que nós iremos conversar com você. Eu sou Leandro Aguiar, professor de linguagens, e a gente se encontra em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!